Vitória quer o cash, São Paulo quer parcelar o valor e o Vitória não abre mão de receber o valor à vista pelo atacante colombiano. Então é um pedido especial do Dorival. O Dorival deixou bem claro na semana passada que quer pelo menos mais 2 atacantes, né? Um de beirada e outro que pode fazer essa função de centroavante. O Trellis faz as duas, né? Tanto joga pelas pontas como mais centralizado de centroavante e surgiu como opção de mercado até pelo fato de o São Paulo não ter contratado um meia e poder puxar o Diego Souza. Oh, mas na boa, a diretoria do São Paulo contratar o Trellis, sendo que você se desfez do Prato. Boa. Traz quem? Boa. Veja, a diretoria do São Paulo deveria... não tem essa grana não, amigo. Não, mas como não tem grana? Como não tem grana? Recebeu um montante total se tivesse, estaria contratando todo mundo. E não contratou. O São Paulo ele precisa hoje de jogadores que venham para fazer a diferença. Para contratar o Trellis, deixa lá os garotos quem que já... Não, mas o São Paulo tentou o Scarpa e não deu. Ué, por exemplo, hoje a diretoria do São Paulo, por mais que diga, é difícil, não vem. O Caleri seria um centroavante hoje. Mas não quer vir. Mas não quer vir. Ué, não quer. Você vai lá e paga. O Caleri ama o São Paulo e pediu 1 milhão de salário. Peraí, quem pediu, o Facincani, são os representantes dele que estão querendo recuperar a grana. Não interessa. É diferente. Pra você se ele quisesse vir, ele viria. Repito, se ele quisesse, ele mandava o empresário para aquele lugar. Para trazer Trellis, é melhor dar oportunidade para a molecada que está lá. Dá oportunidade pra molecada que tá lá. Pega esse Brenner que tá aparecendo. Tudo bem, a torcida vai falar, mas pô, ainda tá muito cru. Mas, gente, é melhor do que contratar um outro gringo que venha talvez ali pra ocupar o espaço e inibir a presença de um moleque que sabe que é o São Paulo e o Trellis não saiba. Na boa, cara, ou você contrata hoje, diante do que o São Paulo tem em campo, um jogador como o Diego Souza, que vem pra acrescentar e vem pra ser referência dentro do time, ou não contrata ninguém. Por que o Trellis pro Corinthians... O Trellis pro Corinthians serviria e pro São Paulo não serve? Quem disse que serviria pro Corinthians? Imagina, o ano passado na minha boca. Eu sempre disse que Trellis, Júnior Dutra, eu não contrataria. Se você vai substituir o Jô, vai contratar um outro jogador, você tem que trazer um cara broca, cara. Você tira um cara que é um pivô do teu time, é uma referência, mas não tem. Eu disse ontem aqui. Eu disse ontem aqui. O São Paulo contratou o Hernanes quando todo mundo fala. Não contratou, não. Ué, contratou por empréstimo. Não contratou. Não, quando você traz por empréstimo, existe um contrato. Isso chama-se contrato. Contratou é definitivo. Não, vírgula. Você ouviu falar contrato de empréstimo? Contratou por empréstimo, não é contratou. Contratou. É diferente, mano. Eu concordo com o Mano. O Mano tem razão. Fala um centroavante do São Paulo trazer pro lugar do Lucas Prato. Então, o ceifador. O Henrique Dourado é melhor do que o Trellis. Agora, a informação que eu tenho, viu, o Facincani, a informação que eu tenho é que o São Paulo, ele quer mais um atacante de beirada do que o 9. Se o 9 aparecer, depois de contratar o atacante de beirada, o São Paulo contrata. Por isso que é o Trellis. O Trellis faz os dois. Ele era a oportunidade que o Dorival queria, porque ele joga tanto aberto como pode jogar de centroavante. Aí se ele jogar de centroavante, puxa o Diego Souza. Porque o São Paulo queria o Scarpa para ser o substituto do Hernanes. Aí sim, acho que seria uma baita atacada. E não conseguiu, mano. Esse sim. Então, mas é aí que eu tô te falando. O São Paulo não tem essa grana hoje. Porque se tivesse, fecharia com o Scarpa, que estava até aproximado do São Paulo. Não tava. Né? Não tava. Nossa, você murchou, vai pra cima do cara. Você murchou, eu continuo bancando a minha informação. Você parecia agora uma orquídea no sol. O Scarpa estava acertado já entre o Palmeiras e ele, estava tudo certo. Gustavo Scarpa não tinha como não jogar no Palmeiras. São Paulo tentou porque tentou, foi lá, tal, bababá. Tá. E não, se tivesse grana, teria pego. Também não. Porque era só cobrar a proposta. Palmeiras. Mas aí o São Paulo não tem grana, a torcida está pressionando por contratação. A torcida está pressionando por contratação e aí que vem o perigo. Porque daí o dirigente, apavorado, o resultado não vem, início de temporada e toda a herança do ano passado, aí vai lá e contrata errado. Ou está tentando contratar errado. 6 milhões, 8 milhões pelo Trellis. Muita grana. Não vale. De reais, né? De reais, sendo que ele vendeu o prato por 11 milhões de dólares. Não vale, pra mim não vale. Né? Então, não, euros. Mas essa quantia de 11 milhões não está toda com o São Paulo, porque o São Paulo precisava pagar 45% ainda para o Atlético Mineiro. Sabe um jogador que eu acho que se encaixaria no São Paulo? O Gigliotti. E é mais um que ele jogar. Mas o Grêmio foi atrás dele. Mas mesmo 10 minutos. Ele passou pelo Boca e não foi grande coisa. Não, ele é um jogador independente. Ele não, mas se é pra contratar o Trellis, eu já disse aqui, ó, vou lembrar do velho Marião aqui. O Mário dizia, pra trazer estrangeiro
do mesmo nível de jogadores que nós temos aqui, não vale a pena. Não vale. Não vale a pena. Não vale a pena. Gente, vocês falam, tem que contratar a Gri. Fala 3 centroavantes para contratar. Mas é de peso. Não tem centroavante. Há um ano atrás, se a gente falasse do Henrique Ceifador, todo mundo fala, é verdade. Ele chegou em 2016, ele chegou para ser um substituto do Fred e foi motivo de chacota. Há um ano atrás, se falasse do Henrique Ceifador, todo mundo ia criticar. Há um ano atrás, todo mundo criticava o Jô. Hoje, o Jô, baita contratação. Então, fala em 3 centroavantes então, hoje. Se na mesma fala forma... em 3 centroavantes que São Paulo fala assim, nossa, no passado, São Paulo agora trouxe um cara que chega para resolver. Então, se da mesma forma, no passado, a gente entendia que Jô não servia e que Ceifador também não, isso fica claro que quem está observando o futebol consegue detectar algo a mais do que a gente. Exatamente. Então, deve ter. Então por que o Trellis não pode servir? Entendeu? Sim, eu não contrataria. Mas o custo-benefício eu acho que não vale. A questão é, não tem no mercado. Se o São Paulo tivesse grana... Vale a pena apostar no Benedetto, mesmo machucado, você contrata o cara pra daqui a pouco. Benedetto vai voltar em agosto. A gente critica, acho que em março, a diretoria, mas a gente pede nomes, ninguém consegue dar. Pô, esse é o São Paulo traz Benedetto, traz essas porcarias. O Ceifador é o jogador que tá na praça aí, que tá dando goleador, hein? E que poderia ser contratado. O Flavinho lembrou bem. Eu acho que é o único. Mas é um pedir valor, 3, dá mais 2 opções. Não tem. De atacantes? Bom, não, tem, mas, por exemplo, o Gilberto é um deles, mas não é pro São Paulo. Você pega, por exemplo, vai no futebol colombiano. Você tem o Dairo Moreno, que é um baita centroavante do Atlético Nacional. Tudo os Nico Lopes da vida. Não, o Dairo Moreno é muito bom jogador. Tentando lembrar de Mas o Gilberto hoje, ele é mais viável, tanto financeiramente quanto tecnicamente para o São Paulo do que o Trellis. Sim, por exemplo, o Gilberto quis ir embora. Ok, mas você pode refazer um contrato. Não, o Gilberto ele foi embora, gente, mas ele não brigou com ninguém. O Gilberto ele sabia que ele não ia ter oportunidade porque o mais prato um louco era bando. Ele vai ser contratado mais um louco. Gente, futebol engole tudo. Aí não. Mas quando é futebol são dois centroavantes a mencionar. Aí foi incoerente. mencionamos. O Gilberto para o São Paulo. O Gilberto não é. Bom, enfim, você falou que não tem na praça. Gente, o Gilberto, se a gente fala, outro dia falou, pô, gente, qual a diferença do Gilberto não, pro Trellis? Gilberto não é centroavante pro Corinthians, não é centroavante pra isso. Agora é. Mas qual que é a diferença do Gilberto pro Trellis? Pelo que o Mano falou, tu fala, pô. Você tá louco, o Gilberto é mais jogador que o Trellis. Centroavante não tem, gente. Não é a mesma coisa. Vocês estão falando do Gilberto como se ele fosse o Pato é um Ronaldo. cara. Não pelo valor, imagina. Tá bem lá, tá ganhando dinheiro. O Alexandre Pato pro São Paulo hoje seria uma baita contratação. Ele se identificou com o São Paulo. Seria. A torcida gosta dele. Mas pela grana não dá, cara. O Pato falou que ele não sai da China. Não, o Pato não sai da China, mas pela identificação, o único clube do Brasil que ele conseguiu uma grande identificação foi o São Paulo. Mas se vocês forem por essa ordem, nem o então Inter, vamos começar a falar que o Tardelli seria uma boa pro São Paulo. O Tardelli é uma boa. Então, mas é o você falou City Nomes, eu tava pensando que era dentro de uma realidade financeira. Não, o City Nomes, que eu tô querendo te falar, os nomes que tem, não vem dinheiro. Então não adianta ficar querendo cobrar do São Paulo, do Corinthians. Olha, precisa trazer grife. Não tem, gente. Não dá. Não tem. Não dá pela grana. O São Paulo não tem a grana da grife. A questão é essa. Se tivesse a grana da grife, tentaria demover o Scarpa do acerto dele com o Palmeiras, tentaria fazer o Hernanes permanecer por aqui e barganharia em cima dos chineses. Se o São Paulo tivesse dinheiro, essa grana toda, teria tido um time mais competitivo em termos de reforço na virada do ano. Não, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Nós temos que... Vamos direto à fonte. São Paulo não tem dinheiro? São Paulo não tem dinheiro para contratar? Eu pergunto, não tem dinheiro São Paulo para contratar? Se tivesse... Não, a pergunta não foi para você. A pergunta foi direto à fonte. São Paulo tem dinheiro para contratar? Para mim? Claro. Claro, dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é papel. Trocamos por bens. Mas que bens? Temos alguns bens para trocar por atletas. Quais? Que bens são esses? Quais bens? Temos um terreno. Aonde? Brooklyn. Aonde vocês arrumaram esse terreno? Papai deixou. Qual o tamanho do terreno? Pequeno. Já vou te amar. Terreno. Tem um ponto de ônibus na porta. Desvalorizou. E a nova linha do metrô lá? Vai ter? Não fica pronto nunca. Ô, Flavinho. Mas ali é ouro. O Trellis não cairia bem no São Paulo? Eu preferiria o Gilberto. Sim, mas o Gilberto, gente, foi embora, não esquece. Veja, mas ele foi embora, mas é o que o Mano falou, a gente não sabe o que aconteceu. Esquece. E até onde a gente sabe, não teve nenhum problema. Agora, a declaração que ele nos deu aqui, dizendo que ele quer ser mais um louco no bando de louco, já é. Aí complica. O Gilberto do São Paulo Ele foi muito ingênuo e inviabilizou algumas coisas. Agora,
entre o Trellis e alguns jogadores de base, alguns jovens, você pode ter alguma coisa mais ou menos parecida sem gastar dinheiro. Não acho que o Luiz Fabiano, ele parece que ele vai se recuperar, ele fez uma cirurgia. Tá no Refis lá do São Paulo. Ele já fez. Ele está se recuperando no Refis. Ele se desligou do Vasco, né? Não, ainda não. Como é que ele vai se está se recuperando do São Paulo? Por isso que eu não estou entendendo. Não, ele vai se desligar do São Paulo, do Vasco. E ele está se recuperando no Refis do São Paulo. Pergunto, Luiz Fabiano para 2018 no São Paulo seria uma boa? Tanto quanto o Adriano ou tanto quanto... Gente, o Luiz Fabiano quando veio pro Vasco, não sei se vocês se lembram, não tem muito como dar certo. É um jogador que se machuca muito, é um jogador muito em fim de carreira, ele tem muito carisma, é um cara que teve uma história muito legal no futebol e tal, mas não dá para apostar nisso, Benja. Não dá para apostar nisso. Isso é desespero. O rapaz está inclusive pensando em parar de jogar, não sei se ele vai continuar jogando. Então, não dá para contar com um jogador como o Luiz Fabiano. Você pode até tentar recuperá-lo, oferece lá um contrato de, sei lá, de 50 mil reais por mês, que é um bom salário, diga-se, que ele não vai aceitar, e ver se dá para jogar, mas não é um jogador que você vai contar com ele, entendeu? E outra, Flavinho, o Benja falou a respeito aí de possíveis nomes que poderiam fazer aquela frente. Um outro jogador, Benja, que tem muito mais qualidade que o Trellis e mostrou isso na Ponte Preta, seria o Luca. O Luca é um cara que está hoje encostado no Corinthians. Mais um, né? Seria uma boa opção para o São Paulo, melhor do que o Trellis. O Luca eu também acho, mas o Luca, eu estou falando de centroavante. Mas é um jogador que pode fazer vezes. O Luca é aquele jogador que o Dorival quer, que o Sormani falou, que é um atacante de lado. Mas o Luca ele pode fazer às vezes, ele pode jogar tanto aberto quanto mas eu também acho o Luca bom jogador. Então, seria mais uma opção. Sim, mas não é uma coisa. Sim, não é isso. Mas ele é melhor que o Trellis. Não, o que eu estou falando. Qual será o futuro do Fabuloso? Fica no Vasco ou volta no São Paulo? Se o São Paulo for em nenhum momento que vai trazer o Luca. Ele só fez uma pergunta que seria uma boa. E outra, o Luiz Fabiano não sabe se vai dar continuidade na carreira. Mas quando você fala do Luca, mano, o que eu tô querendo só você fala assim, vocês pedem grife, precisa ter jogador de nome. O Luca também não é. O Luca também não é. Se eu contratar o Luca... Mas a realidade é diferente. Não, peraí. Você me falou o seguinte, me cita 3 jogadores. Não, falei 3 jogadores que cheguem pra resolver, pra fazer a diferença. Não tem? Não tem. O Grêmio renovou com o Jael, não tem um nome. O Luca é bom jogador. Vou fazer uma pergunta exata. Desculpa, Flavinho, perdão. Falar, não tem nome. O Rafael Moura, eu não sei nem qual a condição dele, se ele acertou com a América. É um cara que ficou vagando no mercado. Ele é melhor do que Jael. E o Kleber? Ele é melhor do que o Kleber também, o gladiador. O Kleber tá parado, né? Ele tá, no Curitiba. Ele tá no time que caiu pra Série B. Ele tá machucado. Não sei como é que ele tá. Mas, por exemplo, não é centroavante. O Rafael Moura... O gladiador não. O gladiador joga um pouco mais aberto. Ele faz as duas. O Rafael Moura, ele ficou flutuando no mercado aí, Benjamin. Ficou flutuando, literalmente. O Rafael Moura ficou flutuando no mercado? Ele ficou flutuando no mercado, literalmente. Volta aqui. Volta, Rafael. Volta! E os clubes que não tinham centroavante marcaram Toca. Acertou lá com a América, então. Você vai jogar. E o Kleber Gladiador, ele é a base do São Paulo, né? E começou depois que ele jogou no Palmeiras e teve inúmeros problemas de qualidade. Não voltaria. O Kleber tá num time que caiu. Carteirinha de sócio da torcida do Corinthians. Você quer saber outro? É verdade. Não, já tem uma idade, mas é um cara que se cuida, faz gol pra caramba. O Grafite. O Grafite parou. Jogou no São Paulo. O Grafite anunciou a aposentadoria. Não falei que produção, não falei que o Grafite parou. Eu não falei que o Grafite parou. Falei que o Grafite já tem 38 anos, mas é um jogador que não se machuca. Não, mas ele anunciou a aposentadoria. Não. O Grafite joga esse ano. Não se aposentou. Ontem na televisão ele anunciou ontem à noite. O programa bem... Sabe mais bem informado, hein? Sabe mais bem informado. Pera só um minuto, ele acabou de gravar. Ele gravou aqui comigo agora em dezembro e falou assim, não parem de jogar em dezembro. Não, mas surpreendeu a todos, exato por isso mesmo. Surpreendeu a todos o anúncio da aposentadoria dele. E outro, o Grafite no Atlético Paranaense também, convenhamos. No Santa Cruz ele fez chover. Naquele ano que o Santa Cruz, inclusive, caiu. Ele não aposentou, porque ontem ele falou o seguinte, se o Rogério, até ele falou pra mim, aqui com o Benja, a produção me avisa que ele falou a mesma coisa ontem. Se o Rogério Ceni ligar pra ele joga no Fortaleza esse ano tranquilamente. Bom, mas ele parou, largou o Santa Cruz, é isso? Não, Santa Cruz sim, mas quando ele veio no meu programa também ele já só joga no Fortaleza. Não, ele falou que se o Rogério Ceni me ligar, que ainda perguntei, eu falei, se o Rogério Ceni te ligar no aqui com você joga? Ele falou, pô, tá louco? Rogério é meu amigo, trabalhei com ele. Agora, se São Paulo liga, você acha que ele não vai jogar? Pô, vou dizer um negócio pra você, cara. O Grafite, não tô brincando não, o Grafite faz gol pra caramba, o Grafite se cuida, é atleta, o Grafite é cara de grupo. Pô,
para trazer esses jogadores aí. Mas como você justifica a contratação do Grafite, Benja, sendo que recentemente ele passou pelo Atlético Paranaense e ele não foi bem, cara? No Santa Cruz foi. No Santa Cruz. Ele foi bem no mas é diferente. Depois ele caiu. E outra, ele começou muito bem, inclusive o ataque era ele e o Keno naquela oportunidade, e os dois se completavam. Ele começou muito bem no começo do deixou uma frase ontem, o Grafite, desculpa cortá-lo. Ô, mano, pode terminar, depois eu falo a frase. Não, era só pra finalizar, no começo do Campeonato Brasileiro, a arrancada do Santa Cruz foi enorme, inclusive todo mundo, pô, Santa Cruz surpreendente, depois ele teve uma queda junto com o time. Ele saiu, foi jogar no Paraná, no Atlético Paranaense ele pediu a rescisão do contrato, Benja, porque ele não conseguia marcar gols, cara. Então, não, o problema lá foi outro, né? Lá teve outros problemas, não foi marcar gol. Ok, mas não marcou. Santa Cruz, a questão é que os caras não recebiam os salários desde o Luca, que eu acho bom jogador, foi rebaixado com a Ponte. Mas eu não julgo um jogador pelo fato de ele ter sido rebaixado. O Grafite falou que, ano passado eu já não consegui, depois que voltou ao Atlético Paranaense, por estar fazendo coisas extra-campo, ter um desempenho, performance, né, dentro de campo. Tanto que a equipe caiu para a Série C do Brasileiro, aí já citando o Santa Cruz, não queria que isso se repetisse. Estou com uma vida fora das quatro linhas, agitada, novos projetos, novas parcerias no ramo empresarial, tudo encaminhando para ser o término da carreira. Então, tudo encaminhando. Não foi definitivo, tem razão. Tudo encaminhando. Amanhã toca o telefone, ele vai encaminhar daqui a pouco. O Davi Botassi, de novo, torcedor de São Paulo, o Flavinho, gosta do cara. Bom, vou ler a pergunta. Do São Paulo? E o Lucas Moura tem chance de voltar pro São Paulo? Cabe no bolso? Não, ele tá do Leco? Cabe no bolso? O Paris Saint-Germain só falou que por 40 milhões libera. Tá bom. Não, mas ele tá sendo emprestado pro futebol espanhol. Ele tá sendo emprestado. Mas, ó, vai ter isso aqui. Vai chover pros caras. Ele quer ir pro inglês, mas a realidade hoje dele é Espanha. Vai chover pros caras. O Lucas Moura vai jogar na Espanha. Não tá indo de graça, não. Tá indo com grana. O Neiriberto Guimarães, Ricardo Lai, fala aqui, ô Benja, fala pra diretora de São Paulo levar Rafael Marques do Cruzeiro. E também não é um centroavante. Não é um centroavante, joga mais pelo lado, embora a estatura dele, mas é um jogador que joga pelos lados. Agora, ele joga porque ele quer, e aí ele tá perdendo grande chance na carreira, porque eu acho que ele é um ótimo finalizador, de jogar um pouco mais à frente. Não precisa, é o que eu já tentei, inúmeras vezes que eu entrevistei o Rafael, colocar esse ponto de vista. Não é ele ser lá na frente, o referencial vai ficar parado. Não, ele joga solto, com mobilidade, só que ele ser o último homem da conclusão. E ele não quer fazer, ele quer jogar de meia esquece. Ele é lento para ser meia, é um jogador de... Não tem esse senso criativo todo para ser um meia, como ele gosta de jogar aberto ali, Gustavo Scarpa. Se ele jogasse como último 9, ou o cara da última finalização, arrebentaria, porque ele fez gols no Palmeiras, no Botafogo, ele é bom jogador. Muitas mensagens do torcedor de São Paulo falando do Rafael Marques. De novo, acho interessante. O Anderson fala aqui, pô, Benja, não esquece do Rafael Marques, ele não ficará no Cruzeiro, seria uma boa pro São Paulo. O Davidson Canabrava, Benja, o Nenê vem pro São Paulo? Pô, lê meu tweet. Eu não sei se o Nenê vem pro São Paulo. Não tem. Eu só falei ontem. É uma informação que eu tenho. Eu só falei ontem que eu sou São Paulo, é um jogador que eu tentaria trazer o Nenê. Não, eu conversei com uma pessoa não vem. São Paulo, não. Tem zero. A pessoa, inclusive, me disse o seguinte, eu perguntei para o Nenê pode jogar no São Paulo, né? Essa pessoa me disse o seguinte, não, com o Cueva e o Diego Souza está resolvida a questão. Mas deixa eu te falar. Essa pessoa me disse. Sabe o nome de Mas deixa eu te perguntar um negócio. O Cueva fica certeza no São Paulo? Bom, aquela que essa pessoa me deu, queria contratar o Aí Cueva. eu até perguntei. O São Paulo então está atrás de um camisa 9, certo? Aí essa pessoa me respondeu, o São Paulo precisa de um atacante de lado. Falei, e o 9? O São Paulo se vira sem ele. Precisa de um atacante de lado. E o Cristaldo? Peraí, qual que é o jogador que ele falou? Quando ele falou do Nenê, ele falou, tem o Cueva e o Diego Souza. O Diego Souza. E o Cristaldo? Mas acho que o que eu tô percebendo, mas eu não achava esse jogador ruim que todo mundo dizia. Porque veio num momento ruim. Ele fazia gol todo Ele veio num momento ruim pro Palmeiras, esse é o problema. O Cristal tá no México, né? Tá no México, ele veio como para ser banco, né? Ele veio como para ser titular, virou banco, obviamente, pelo Barrios, pelo preço. Agora, uma coisa que eu percebo, Gomes, é que o torcedor do São Paulo é melhor não ficar criando expectativas mil aí. Ele não vai vir muito jogador, não. O Barrios, você falou do Barrios. Preparar no Argentino Júnior. Argentino Júnior, você vê. Eu acho que era um jogador que tinha mercado no Brasil. Então o Barcos, na LDU. Renovou com a LDU, acho que mais 2 ou 3 anos. Final do ano renovou. Nesse atual cenário do São Paulo, vai ter que fazer um esquema de jogo para atuar sem centroavante. Pode ser. Porque não tem. Se não tem no mercado um jogador, um 9 referência que chegue para ser o titular,
teria que ter pelo menos um para mudar o esquema durante o jogo. Um referência, não sei se na base tem alguém, mas se não tem no mercado, não tem dinheiro, vai contratar, sendo que não tem a garantia que dará resultado, então é melhor não contratar. É melhor contratar o de lado, né, de repente o meia, mas diz que o Cueva e o Diego Souza podem resolver.